Neste Bitalk vamos falar com o André Marquet, founder e CEO da Productized. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento de produto. O que é preciso para desenvolver um produto de sucesso, uma marca de sucesso e como é que Portugal pode transformar os seus serviços em brands. O software chinês ainda não está ao mesmo nível de desenvolvimento do hardware chinês. Hoje em dia, o hardware na China está claramente world class Sabes em porquê? quase todas as áreas. Porque é muito difícil desenvolver software com hieróglifos. Não, eu por acaso acho que é muito difícil copiares uma coisa, que é a cultura. Tu o hardware podes copiar, a engenharia podes copiar, mas software tem muito mais a ver com cultura do que com engenharia, não é? Tem a ver com UX, tem a ver com a forma como nós pensamos, com a forma, aquilo que nós achamos esteticamente bonito ou feio, por aí fora. E cultura é difícil, portanto, quando tu copias cultura e se te limitas a copiar cultura, não trazes valor acrescentado nenhum, tens de perceber a cultura. Então André, tu tens trabalhado há muitos anos em produção, em design, em UX, essencialmente produtos, não é? E tens uma frase que eu gosto muito que é: a gestão de produto é encontrar um balanço entre as necessidades dos clientes e as necessidades das empresas. O que é que isto significa? Ok. É curioso que ainda ontem estive com uma rapaziada e lhes disse isso. Ah, e na prática o que significa é que, que se tu só olhas para os interesses do utilizador, tu não estás a fazer um produto, estás a fazer provavelmente uma obra de arte, não é? Um artista quando faz um produto, entre aspas, teoricamente não se deve estar a preocupar se aquilo vai ter grande sucesso financeiro. Num negócio tu não te podes dar esse luxo, não é? Não te podes dar um luxo de ser completamente contemplativo ou preocupar-te Eu apenas diria com que ainda é questões. mais afastado. Está A mais preocupação do artista, em princípio, é expressar expressar, não é? a sua posição, não é? Expressar a sua posição, é um statement, Portanto, é ele o que está for. preocupado consigo, com aquilo que ele pensa, Exato, não com é? aquilo que eu penso e de certa forma, se calhar também impactar os outros e comunicar Transmitir. transmitir essa sua preocupação. Quando tu tens um negócio, tipicamente não te podes dar ao luxo de estar só a fazer isso, porque se estiveres só a fazer isso, o negócio não é sustentável a prazo e, portanto, vai à falência. Portanto, os bons produtos têm que equilibrar aquilo que são as necessidades do negócio, geração de capital, geração de receita, lucro e impactar a vida das pessoas que utilizam aqueles produtos e que os querem continuar a usar e que veem valor neles. E portanto é um bocadinho isso que se quer Uhum. dizer com essa Mas porquê frase. que se costuma dizer isso? Tens exemplos assim claros de produtos que são desenhados e que se esquecem Epá, da parte da empresa, por exemplo? sim, acho que todos nós já, a dada altura, percebemos que houve empresas em que isso aconteceu, não é? Seja para um lado, seja se Tens assim calhar para o algum outro. exemplo top of mind? Tipicamente, top of mind vai mais, a empresa torna-se egoísta, começa egoísta no sentido de olhar muito para aquilo que são os seus interesses de negócio e menos para aquilo que são os interesses que o utilizador tem. E quase sempre isso é a receita para o fracasso a prazo também, não é? Porque o utilizador diz: pá, ok, isto deixa de ter interesse para mim, deixa de comprar estes gajos, vou comprar aqueles gajos ali ao lado. Acho que todas as empresas foram disrompidas de alguma maneira, as Nokias, as Kodaks, etc. A dada altura foi isso que aconteceu. Deixaram de perceber como é que o impacto de vida desta pessoa, pela positiva, estas pessoas, as pessoas são racionais, vão para outro sítio, Ok, vão então para você outra está a coisa dizer, por exemplo, qualquer. no caso da Nokia, que é um caso que toda a gente Yeah. conhece, né? Que eles E é uma faziam os empresa na qual eu telemóveis, também trabalhei, portanto. os telemóveis feature phones, que Yeah. tinham as teclazinhas, Yeah. etc. E não se aperceberam que vinha uma nova revolução na Não, eles parte touch. aperceberam-se. Eles aperceberam-se porque foi-lhes proposta a tecnologia. Ok, eles. Eles é que acharam que ninguém ia usar aquilo. Tu tens algumas empresas que assumem uma posição no mercado de incumbente, ou seja, que têm um domínio tão grande do mercado, que acha que o mercado precisa delas, não Sim, são elas que precisam do eu acho mercado. que o exemplo que eu conheço melhor, curiosamente, porque estudei e convidei o jornalista canadiano que escreveu até agora aquele que eu acho que é o livro mais bem escrito acerca disso, que é Losing the Signal, que é um livro que fala daquilo que foi o final da BlackBerry naqueles anos 2011, 2012, Olha, outro 2013. exemplo, BlackBerry, Que sem é dúvida. um exemplo que provavelmente quem já trabalhava ou quem estava no mercado de trabalho e tinha de certa forma necessidade de ter email on the road, aquilo era claramente a melhor experiência de email que tu podias ter. E há pessoas que ainda hoje dizem: epá, ainda não apareceu nenhuma experiência de email tão boa como o BlackBerry, já estamos em 2022.
Para já, o modelo de negócio do BlackBerry era um bocadinho isso que estavas a dizer. Eles tinham um modelo de negócio extremamente atrativo e, portanto, eles não quiseram mudar o modelo de negócio porque eles ganhavam fees por cada licença de BlackBerry. Ou seja, tu, por cada. Tinhas o teu BlackBerry, mesmo que não usasses todos os meses, a BlackBerry ganhava cerca de $10 só por tu teres um BlackBerry, porque as operadoras, cada vez que tinham um telefone com BlackBerry, tinham que pagar à BlackBerry por usarem a licença do servidor BlackBerry, Da rede, não é? BlackBerry. da rede BlackBerry. E, portanto, isso fez com que a BlackBerry tivesse muito Sim, mais porque eles tinham uma resistência a rede mudar própria, o não é? paradigma Tinha uma rede própria, não é? e tinha a sua própria rede e a justificação para o pagamento dessa licença devia também do facto de eles instalarem servidores BlackBerry dentro das operadoras. Rede própria já agora, não é? Tinham as suas próprias antenas, tinham o seu sistema Não, que eles, corria em cima eles das corriam em antenas. cima As das antenas não antenas tinham. das operadoras de telecomunicações. O que eles faziam era a instalação de servidores BlackBerry de e-mail que tornavam a experiência de e-mail muito mais seamless, nomeadamente os push notifications e outras coisas que na altura a infraestrutura de e-mail ainda Por não. isso é que eu acho que isso é um permitia. exemplo interessante. Nós pensarmos que é até que ponto é que tu tens razão e eles simplesmente achavam que eram os maiores, no caso, por exemplo, da Nokia, e que os touch não iam revolucionar e eles é que sabiam, até ao ponto de eles achavam isso era uma consequência do facto de eles não Sim. quererem mudar os modelos de Eu- negócio que eles já Não, tinham. o não querer mudar também acontece, repara. Temos o exemplo da indústria automóvel. Uhum. Porque carros elétricos existiram quase sempre, não é? Desde que há carros, não é? Certo. Portanto, e depois as células, as fuel cells existem desde os anos 80, talvez. Desde os anos 60, Até com anos 60, a estás a ida do homem à lua, que Então, foram estás a ver. desenvolvidas no programa Apollo. Mas, ou seja, isso já existia. Eles simplesmente não queriam que isso fosse para a frente. Portanto, e foi preciso vir alguém de fora, como o Elon Musk, para Sim, Para dar cabo da- acho que há uma frase daquele autor americano, o Christian Clayson, não é? Que escreveu vários livros de inovação, nomeadamente o Crossing the Chasm e o Innovator's Dilemma, o Innovator's Dilemma, e ele diz que aquilo que te torna bem sucedido é aquilo que vai ser em última análise responsável pelo teu próprio sucesso. Ou seja, de certa forma o sucesso é viciante e tu ficas um bocadinho viciado na tua fórmula de sucesso. Se nós pensarmos nos esportistas, em muitas fórmulas de sucesso, nós depois de estarmos na nossa zona de conforto da fórmula de sucesso, é muito difícil alguém vir-nos aqui, tu agora tens que inovar, tens que fazer diferente. Fazer diferente, mas isto funciona perfeitamente. E é quando está a funcionar perfeitamente e quando tu estás no pico, tu tens que mudar. Tipo, só para ter uma ideia, quando o iPhone foi lançado em 2007, o iPhone demorou 5 anos a ultrapassar a BlackBerry. A BlackBerry em 2009 ainda era líder no mercado. Só em 2011, 2012 é que claramente começou a perder cota significativamente. Portanto, demora algum tempo, não é? Apareceu o Jesus Phone e de repente tudo vai mudar. Não, portanto é muito fácil. Aliás, quando apareceu o Jesus Phone, este jornalista canadiano Isso ainda é diz pior o que estás a dizer, não é? Exatamente. Porque aí entramos quase na história da rã que é cozida dentro da panela, dentro da panela. porque não sente a temperatura aumentar, não é? Uhum. Estás a dizer a RAN, neste caso, sendo a BlackBerry. A rã Sim, é a BlackBerry ou a é Nokia. qualquer disrupted, não é? Está dentro da panela, a temperatura está a aumentar, mas tu nunca te apercebes e nunca és capaz de dar o salto para fora da panela porque achas que nunca houve um aumento suficientemente grande de Certo. temperatura. Mas também temos o outro lado, o lado contrário, que é quando nós acreditamos que somos esse revolucionário, esse inovador, Certo. não é? E que os incumbentes estão completamente errados e o nosso modelo é que é o modelo do futuro, e depois não acontece nada. É. E normalmente isso se calhar é 99,9% dos casos. Certo. Também acontece. Certo, mas há também o outro fenómeno, que é, para já tu não foste capaz por várias razões, ou por falta de dinheiro, ou por falta de execução, capacidade de execução, falta de tecnologia, pode haver montes de razões porque tu não foste capaz de desromper, mesmo que tivesses uma boa ideia. Mas também pode haver o travão do incumbente, ou dos incumbentes. As Não rasteiras. não só rasteiras, nós conhecemos, há montes de exemplos de tecnologias que foram desenvolvidas e que foram adquiridas pelos incumbentes, por quem dominava o mercado, para que essas tecnologias não fossem implementadas no mercado. Certo. Por acaso, a primeira vez que eu me apercebi disso, porque pensava que era um bocadinho de teoria da conspiração, mas depois fui a Boston em 2011, ou coisa que valha, nessa altura
Fui lá a um evento de MedTech e percebi-me que na indústria de MedTech, nomeadamente na indústria farmacêutica, pá, isso é coisa nosso de cada para o dia. nosso cada dia. Quer dizer, é industrializado o facto de eu comprar spin-offs, startups, etc., tecnologia promissora só para a matar, para Patentes. garantir que patentes, para garantir que o meu runway tecnológico com os produtos que tenho atualmente se mantém e não sou ameaçado pela potencial concorrência, não é? Imagina que tu levaste 10 anos a desenvolver uma proteína qualquer que tem uma capacidade de geração de receita de milhares de milhões. Claro, aquele it's big Investiste business. nisso centenas e centenas de milhões. E de repente aparece um outro concorrente pequenino, uma startup ou um laboratório pequeno, que desenvolveu uma proteína que tu claramente identificas e provavelmente já submeteram uma patente e tu claramente identificas que pode ser uma ameaça à tua proteína. Uhum. Tu vais chegar lá, ofereces 100 milhões. É barato para o que tu já gastaste. Para o que tu já gastaste. É baratíssimo. E para aquilo que potencialmente ainda podes ganhar com o teu Exato. negócio, não é? Portanto, é pá. Vais Mas matar. um empreendedor aí argumentaria é porque não comprar e implementar a nova. É porque a nova vai levar tempo para ele implementar e ele quer rentabilizar o investimento que já fez. E eventualmente eles falam, mas reservam-se fazê-lo ao mais direito tarde. de serem eles a fazer. Mas também acontece que é, não querem dar a cara aos seus acionistas ou às pessoas a quem reportam nas empresas de que, epá, afinal até havia ali uma coisa melhor. Nós investimos estes milhões todos, mas se calhar bastava ter investido 2 milhões. Sim, uns talvez. anos depois vão aparecer com aquela proteína a dizer nós Certo, entretanto epá, desenvolvemos isto. Exato. Não é? Mas tipicamente são os grandes incumbentes que fazem isto, não é? Portanto, são as empresas que estão super estabelecidas no mercado, que têm esta capacidade de ir limpando os novos. Mas na tecnologia também acontecer, não é? Acontecer, deve continuar a acontecer. Portanto, não é só na parte biomédica, chamemos assim, ou farmacêutica. Em todos os setores acontecia isso. Sim, o exemplo que estavas a dar há bocado dos carros, não é? Os carros também havia, portanto, também havia patentes adquiridas por. Havia e ainda deve haver. Então, até que pontos é que esta questão das patentes... É porque as patentes é uma discussão bastante grande, não é? Sobre se realmente são boas, se não são boas, se param a inovação, se protegem os inventores. Se tens alguma ideia? Eu acho que claramente acho que se dava para falarmos um pouco acerca disso, mas não sendo um especialista na matéria, até porque acho que isso é uma área mais jurídica do que outra coisa, mas há uma área claramente económica sobre aquilo que é a tese das patentes. E o que tu notas across the board é que há uma correlação positiva entre países, e agora vou falar só de países, nem sequer vou falar de empresas, não é? Entre países que têm mais patentes por habitante e produtividade, PIB per capita, etc, não é? E São os Estados Unidos, provavelmente. sim, são os Estados Unidos, em termos de patentes per capita, na Europa, quase todos os países nórdicos têm muito mais. Ou seja, Portugal está claramente no bottom 50th percentile, não é? Portugal está aqui na cauda da Europa no que toca a patentes por habitante. Só para vocês terem uma ideia, um país como Israel tem 100 vezes, quase 100 vezes mais patentes por habitante que Portugal. E depois olhem para E é o mais que pequeno que Portugal. Sim, pá, tem uma população, enfim, hoje em dia acho que tem já quase 8 milhões, portanto, está mais ou menos quase dentro da nossa também estamos liga a baixar populacional. com a Nós também imigração. estamos a baixar, portanto, eles qualquer dia ultrapassam-nos certamente, até em termos populacionais. Sim, até porque eles cada vez têm mais terreno, não têm cada vez mais. E aquilo que tu vês é que há de facto esta correlação positiva entre número de patentes e economia e capacidade de ter economia. Em relação às empresas, eu acho que a discussão não é super clara, não é? Porque se tu olhas para as empresas que têm mais patentes e depois aquilo que é o seu valor bolsista, etc., se calhar até ao final da década 90 ou até aos anos 2000, portanto, até à emergência das .com, isto era uma realidade, ou seja, as IBMs, as AT&T, etc., eram as empresas que tinham muitas patentes e isso correlacionava diretamente com o seu valor bolsista, com o seu revenue, e a emergência das .com, que essencialmente alavancam muito mais em cima da internet. Acho que mudou um bocadinho isso. Ainda assim, a Mas eu correlação existe. sinto que as patentes são muito úteis nas fases iniciais das economias, ou seja, quando não tens grandes incumbentes, e a partir do momento em que começam a aparecer estas empresas grandes, como as Googles e as Apples e etc.,
A Apple tem imensas patentes. as A patentes Apple começam a tá- jogar ao contrário. A Apple está num top 5 das patentes, a Huawei está no top 5 das patentes, ou seja, Certo, quase e todas eles as empresas constantemente estão tecnológicas e eles bloqueiam a inovação, porque para eles é importante manter o status quo e manter as ferramentas que eles têm. Pá, e se alguém aparece com uma coisa disruptiva, é melhor comprar. É curioso o que tu estás a dizer. Na prática, o que estás a dizer é se a patente é aplicada por uma grande empresa, ela é bloqueadora da inovação. Se é aplicada por uma pequena empresa, ela é incentivadora da inovação porque protege o negócio da pequena empresa. Ou seja, certo. e isso de facto pode acontecer e acontece certamente, mas não é transparente. Ou seja, Epá, não Sim, não necessariamente- podes diferenciar, isso não é uma podes dizer a forma- partir de Claro, X. tu E és pode ser mau, uma forma não de podes ter equity, não é? patentes. Porque Tu és mau. uma pequena startup consiga ter logo uma patente ou outra, tem logo uma forma de propriedade, uma forma de. É algo que teoricamente é logo à partida transacionável se aquela patente tiver algum valor e se Dá-lhe uma outra vantagem, empresa. não é? Quer dizer, no abstrato, sim, eu Está a diria dar-lhe que uma sim. vantagem. Será que dá? Pois, a questão é se Depende, depois pá, tem depende a de muita capacidade coisa, de não é? defender essa patente. Pois, exato. Até porque Exato. defender as patentes é muito caro, não é? Portanto, por isso nos Estados Unidos há várias empresas inovadoras Uhum. que quando se lançam estão-se nas tintas para as patentes. Portanto, avançam. Se aquilo pegar e for grande, depois eles preocupam-se com isso. Sim, é mais Já ou vai mais tarde, ou aí menos. já não não é? podem, né? Pois, Eu acho provavelmente que já não as pode. deep tech tipicamente continuam a preocupar-se muito com patentes, não é? Se for uma web company, etc., nada ou pouco. Se for uma web 3, não faço ideia, se calhar. Há Não, poucas patentes em há Web3, mas poucas já começa a patentes em haver. web 3. Mas se estiveres em deep tech, eu acho que o cenário ainda passa muito por patente. E quase todas É as a única medtechs, forma de defenderes um etc., negócio, de facto. têm algum tipo. Uma pequena empresa que tem Uhum. propriedade intelectual, se não a defender, O pode problema estar a depois cometer um vem suicídio. onde é que tu vais defender, não é? E tu tens N casos, por exemplo, vamos falar de um exemplo claro que é a China, né? A China é reconhecida por copiar produtos e está-se marimbando para patentes. Agora já estão a Cada mudar vez um menos, bocadinho. não é? Acho que Sim, isso já mudou acho que muito. está a mudar um Eles bocadinho. copiaram o modelo de patentes americano e estão a mudar bastante, mas de qualquer das formas a China é muito grande e tem muita gente, e tem muitas fábricas, e tem muita produção. E às vezes é difícil de fazeres o enforcement da patente. Uhum. Tens o exemplo de acho que era um israelita que inventava um selfie stick, que era uma capa de telemóvel e depois transformava-se num selfie stick. Portanto, um telemóvel tinha uma capa que automaticamente era um selfie stick. Ele fez uma plataforma, fez uma campanha de crowdfunding para angariar fundos para esse produto. E aquilo teve sucesso, um monte de gente apoiou. E ele, pá, espetacular, já tenho dinheiro. Agora sentou-se no avião, foi para Shenzhen, Já tinha lá um gajo chegou com a uma coisa igual. Huaqiangbei, que é a maior fábrica eletrónica do mundo, e já estava exposto. O produto dele já estava exposto. Ou Certo. seja, já tinha sido, não só Já estava à copiado, venda. já estava Exposto à venda. Né? Pá, e ele passou os próximos 2, 3 anos da vida dele essencialmente a fechar fábricas na China que estavam a copiar o produto dele. Mas era completamente inglório, porque ele fechava uma, abriam duas. Aham. Com os mesmos, não é? Tu podes calhar jogar, os mesmos, podes exato, jogar, com outro podes nome. jogar o jogo quando as regras do jogo são iguais para toda a gente. Quando não são, estás noutro campeonato. Eu sei que conheces relativamente bem a realidade chinesa. Sim. E portanto, mas mesmo a China, acho que as coisas estão a mudar um bocadinho. E para fazermos um bom produto do Bitalk, precisamos saber o que é que tu gostas, o que é que tu achas. Deixa-nos o teu comentário, o teu feedback, deixa-nos saber aquilo que te faz ouvir o Bitalk. Eu acho que o truque, falando de hardware, falando de produtos, o truque para conseguires proteger de alguma forma o teu produto é um truque que nós usámos numa empresa, que é a Truquer, que fazia um telemóvel para idosos. Pá, e o telemóvel é relativamente simples, é um telemóvel, portanto, tinha algumas funcionalidades, etc., mas era hardware, era facilmente copiável. E a forma como nós bloqueámos a hipótese de ser copiado na China foi com software. Portanto, todo o valor do produto, Estava no ok, software. o hardware era interessante, mas o grande valor estava na plataforma, na forma como eram feitas as Ou comunicações, seja, não estava só no funcionalidades. software que estava no telemóvel, Uhum. mas também no software que Estava na cloud. geria o telemóvel à distância, não é? Uhum. Neste caso concreto. Isso fazia facilmente com que mesmo se alguém conseguisse o telemóvel, andasse a brincar com o telemóvel, etc., existe toda uma panóplia de software que Claro. era preciso desenvolver para competir. E não só, cada vez Tocha, mais, mesmo não é? que conseguissem olhar para o software dentro do telemóvel, não conseguiam replicar porque faltavam peças que estavam fora do telemóvel. Exatamente. E, tipicamente, os chineses têm tido. Eu trabalhei para uma empresa chinesa grande, depois da Nokia, e fazia a parte de gestão de produtos de software.
E essa continua a ser, de certa forma, um bocadinho o calcanhar daqueles do modelo chinês, não é? Toda a componente de software, eu acho que eles têm tido algum sucesso, obviamente que o TikTok é um dos grandes exemplos, mas fora da China há poucos exemplos de empresas de software chinesa que tenham conseguido Tem vingar, jogos etc. online. Sim, tens jogos online, tens o TikTok, mas quer dizer, ainda não é comparável àquilo que tem sido o sucesso no hardware, não é? O software chinês ainda não está ao mesmo nível de desenvolvimento do hardware chinês, e hoje em dia o hardware na China está claramente world class Sabes em quase porquê? todas as áreas. Porque é muito difícil desenvolver software com hieróglifos. Não, eu por acaso acho que é muito difícil copiares uma coisa, que é cultura. Tu o hardware podes copiar, a engenharia podes copiar, mas software tem muito mais a ver com cultura do que com engenharia, não é? Porque tem a ver com UX, tem a ver com a forma como nós pensamos, com a forma, aquilo que nós achamos esteticamente bonito ou feio, por aí fora. E cultura é difícil, portanto, quando tu copias cultura e se te limitas a copiar cultura, não trazes valor acrescentado nenhum, tens que perceber a cultura. E acho que se quisermos, esta diaposição da cultura chinesa, oriental e a cultura ocidental é de certa forma aquilo que ainda nos protege, entre aspas, da emergência do software chinês. Nós usamos aqueles, para quem já pegou no WeChat, não sei o quê, epá, e aquilo para a maior parte dos ocidentais não é o software mais user-friendly, mais simpático e mais usável do mundo. É diferente, é É diferente. diferente. Mas é engraçado, estavas a dizer, não há grandes exemplos de empresas tecnológicas fora da China, mas também não há grandes exemplos de empresas ocidentais grandes na China, não é? Porque Por razões. pela mesma razão. Mais ou menos. Nós também sabemos que a China bloqueia a entrada de empresas ocidentais na China. Por Certo, e razões nós também políticas. bloqueamos quando os chineses começam a Mais conversa ou menos. toda de comprar o Somos, TikTok. apesar de tudo, bastante mais liberais, não é? Sobretudo Não, mas cá eu na acho que tem Europa. mesmo a ver também com essa questão da cultura que estás a dizer. Uhum. Eu lembro-me de várias aplicações na China que eu via amigos meus a utilizar. Pá, e a UX não tem nada a ver. Não tem nada a O ver. TikTok está muito mais perto do que é uma UX Ocid- chinesa Yeah. do que é uma UX ocidental. Tantas coisinhas a brilhar e quando toca música saem as notas das músicas. Uhum. Isso para uma UX ocidental é um bocado ruído. Os chineses adoram isso, coisinhas a brilhar e a saltar e não é? Tem um estilo diferente. Sem Então é dúvida. difícil o teu software ser usado lá e tu usares o software deles, independentemente das partes políticas. Eu ouvi dizer que os chineses, mesmo na aprendizagem da matemática, têm uma abordagem diferente do Ocidente. Bom, acho que as crianças lá aprendem a tabuada dos 100. Nós daqui aprendemos a tabuada dos 10 e é uma sorte. Sim. Os E- miúdos e só é levam isso Também é sete igual, é vezes. só adicionar mais é um isso que eu zero. queria dizer. Exato. André, mas é isso que eu queria dizer, é que provavelmente, se calhar se o software tivesse sido criado na China, Aham. portanto, os chineses não quisessem copiar a lógica ocidental, mas sim desenvolvessem a sua própria lógica de desenvolvimento de software, Uhum. diferente da nossa, se calhar eles conseguiam bater-nos. É curioso que eu acho que houve várias tentativas nos anos 80 de uma aproximação cultural ao software que falharam todas e portanto aquilo que é o modelo dominante, que é o modelo ocidental, é aquele que, ou seja, os chineses não programam o C++ na China, não é diferente do C++ nos Estados Claro. Unidos, etc, não é? O Java na China a partir também não há de ser muito diferente. Portanto, mas é muito interessante essa perspectiva, de facto. As línguas francas de programação ocidental são as línguas francas de facto no mundo inteiro. Não há línguas. Houve umas tentativas, né, nos inícios da computação no Japão, desenvolveram línguas autóctones, etc. Mas hoje em dia fazem parte dos manuais de história. Não, já ninguém usa Pois aquilo. realmente é Isso engraçado, é nunca tinha curioso. pensado nisso, mas todas as linguagens de programação são em inglês, basicamente. Certo? Nasceram quase todas no mesmo sítio, não é? E os chineses também têm outra questão que é, eles leem de forma diferente que nós, não é? Portanto, nós utilizamos um alfabeto, eles utilizam imagens. Exato. Cada imagem tem um som, Chamados pictogramas. não é? exatamente, e junção dessas imagens dá palavras. E há quem diga que também que pelo facto da língua deles ser baseada nisso, Uhum. eles utilizam um lado diferente do cérebro que nós utilizamos. E isso faz com que eles desenvolvam outro tipo de skills e nós tenhamos outro tipo de skills. Sem dúvida. É. Há um filme fascinante que fala sobre isso também, não é? Não sei se já ouviram, que é o filme Civilização contacta com uma civilização extraterrestre que aparece aqui e de repente Sim, eu sei qual é que estás aprendemos a a dizer, não me lembro o viajar nome no agora. tempo porque aprendemos a falar a língua deles, não é?
no spoilers, sorry se há aqui algum spoiler alert, mas o filme também já tem para aí uns 10 anos. E explora muito essa perspectiva de que, à medida que tu dominas uma determinada língua, a tua forma de pensar altera-se. Eu acho que isso está empiricamente estudado, e não é preciso ir para línguas altamente descorrelacionadas da nossa. Ou seja, se tu falares em francês, a forma como tu pensas e como tu te organizas é diferente. Eu sei que o José estou na Rússia, não sei se fala russo ou não, mas a forma Falo. como provavelmente tu falas em russo é diferente daquela que tu falas em português. A forma como pensas e a forma como te organizas, e se calhar essa perspectiva cultural também nos ajuda a perceber um bocadinho aquilo que neste momento está a passar, nomeadamente nos É verdade. conflitos. E isso é interessante, e especialmente que não é por tu falares muitos idiomas que tu consegues ganhar essa característica. Uhum, E tu notas isso quando há pessoas com quem estás a falar uhum, e ele diz: "Epá, desculpa estar a falar assim em inglês, mas é que uhum, eu penso em português." uhum, uhum, Né? uhum, E se tu uhum. pensas em português, mas estás a falar em Certo, inglês, tu certo. estás a tirar Mas os há sets pessoas do que português. conseguem fazer Mas esse shift, não é? Mas há pessoas consegues que pensar conseguem. em várias línguas. E sem dúvida. sobretudo quando estão naquele país e estão muito imergidas cultural e linguisticamente, acabam por também É isso mesmo que eu mudar um estou a dizer, ou bocadinho. seja, há uma Exato. diferença entre só aprender a Sim, língua certo, e certo, certo. começares a pensar nessa língua. É o chamado grokking, Grokking? grokking, não é? Que é um livro também de ficção científica que acho que a dada altura a OutSystems dava a toda a gente que entrava na empresa. E o grokar é quando tu percebes completamente uma determinada cultura, ou seja, quando entras de corpo e alma, digamos assim, numa determinada cultura, embora o livro explore mais civilizações alienígenas e coisas do género. Para falarmos um bocadinho aqui de hardware e criação de produto, que eu Uhum. acho que é um tema super interessante e que não abordamos muitas vezes aqui no Bitalk. Como é que tu entras nesse? Falámos no início sobre criar produtos e o Yeah. balanço entre as necessidades dos clientes e das empresas. Como é que uma empresa, como é que um empreendedor, quando está a desenhar um produto, consegue entrar nas necessidades do utilizador para quem ele está a criar o produto? Uhum. Ok, O que é que se fala na Productize sobre esse tema? pronto. Productize já agora, para quem não conhece, nasceu como uma conferência de produto. E nós em 2015 eu reuni-me com um conjunto de pessoas que tinha conhecido na minha vida startupiana, porque eu tinha fundado a BTI com o Pedro Rocha Vieira, com uma série de outras pessoas que na altura olharam muito para esta questão do ecossistema de startups que estava a nascer aqui em Portugal. Portanto, isto foi em 2009, 2010. Portanto, foi antes da Startup Lisboa, foi um bocadinho antes de aparecerem aqui alguns dos ditos players do mercado. Pá, e ao fim de 4 ou 5 anos de ajudar a criar programas de aceleração e startups e estar muito envolvido também naquela comunidade de venture capital inicial que se foi criando aqui na cidade, pá, eu comecei-me a perceber claramente que a componente de produto era aquela onde havia maior dificuldade. Ou seja, nós já tínhamos quer dizer, nós enquanto ecossistema já tínhamos resolvido algumas das questões que em 2008, 2007 a malta falava, porque não há venture capital, porque não há não sei o quê, porque não há startups. Ok, já temos aqui aceleradoras, já temos aqui 2 ou 3 VCs, temos aqui uma ou duas incubadoras de referência. What's next? E percebi que a questão do produto ainda não estava a ser suficientemente trabalhada. E portanto, eu fiz ali uma tentativa de montar uma startup, pá, que falhou redondamente. E quando regressei a Portugal, disse: epá, next chapter, ok, vou abrir aqui a Productize. E pensei que a forma mais prática de o fazer era convidar um conjunto de malta que na altura andava a falar disto em termos internacionais e irem ali à fila a organizar uma conferência sobre product design, product management, etc. Product não é só produto hardware, não é? Não, estamos a falar Tudo o que é essencialmente de material. produto digital. Essa é talvez uma das histórias mais. Digital. Produto digital, sim. Produto digital. No início de 2015, quando eu iniciei, eu tinha de facto um sweet spot para hardware. Mas depois apercebi-me que o mercado claramente estava no digital. E era as pessoas que vinham ter connosco, e os nossos clientes, entre aspas, entre aspas e não só, as pessoas pagavam um bilhete, etc. Os sponsors eram todos da área do digital. Portanto, era muito incipiente ainda a componente do hardware. Isso é porque os VCs em Portugal têm medo de investir em hardware. Epá, e não só é em muito Portugal, curioso. acho É que que tu és all das over the poucas place. pessoas que estava na área de hardware, não é? Certo, mas como tu Mas- já disseste, um VC de hardware nunca investe em hardware. Ele investe no software, é como a história do telefone, na prática, não é? O hardware é sempre um enabler para qualquer coisa por trás daquilo.
E para tentar responder aqui à tua questão, a maior parte dos produtos bem-sucedidos resolvem problemas que os próprios founders de alguma forma percebem muito bem, não é? E portanto, quando tu tens essa sorte de estar a criar um produto para um problema que tu também tens e que queres resolver, tu sabes perfeitamente quais são as tuas dores, quais são os teus problemas e consegues fazê-lo. Mas estás Ah, biased. Porque estás ao mesmo tempo a pensar no problema e estás ao mesmo tempo a pensar na solução e estás ao mesmo tempo a pensar no negócio. Tá bem, E como mas te apaixonas tanto pelo teu produto, dizes: Não, eu estou disposto a pagar 150 euros por mês para ter uma escova de dentes com luzes. não, Não é? mas Porque é podes o teu resolver produto. sem ir para o mercado, não é? Podes resolver, tens a solução e depois há mais pessoas que à Tens partida a podem solução incluir em aquilo. casa e acabou. Podes ter a solução para ti Já está bom. próprio. Mas nem sempre nos podemos dar ao luxo de resolver problemas que são nossos. E portanto, tipicamente aquilo que é a metodologia tradicional passa por empatizar com aquilo que são os problemas que estas pessoas têm. E portanto, se tu fores um product manager que estás a criar uma solução financeira para uma mãe solteira que mora no Barreiro, que tem 40 e tal anos e ganha o salário mínimo, Muda de sexo e tem um filho. pois, ou mudas de sexo e tens um filho, ou então é bom que fales com este tipo de pessoas e percebas pá, quais são os problemas destas pessoas, quais são as. De facto, podem pagar este produto ou não, faz sentido, etc. Porque essa primeira fase de empatia pela persona é uma fase fundamental. E É o entretanto, chamado põe-te nos pés dessas põe-te pessoas, nos não é? pés, Tenta não é? viver o dia a dia, perceber Exato, quais são os põe-te a viver problemas. os problemas. Isso é muito curioso e estares a falar nisso assim, porque nós, do ponto de vista, por exemplo, político, estamos sempre a falar, estamos sempre a ouvir falar em produtos transacionáveis, Uhum, não é? uhum. A aposta em produtos transacionáveis. Desculpa, eu acho que essa é uma parte giríssima que estás a abordar agora, José, que tem a ver com o software. O software hoje em dia, quando nós falamos de software, nós falamos essencialmente de produtos, não é? Qual é a grande diferença conceptual entre um produto e um serviço? O que vocês estão aqui a fazer é um serviço. Estão a tirar 1 ou 2 horas do vosso tempo, do vosso dia, super busy, com custo de oportunidade brutal, porque podiam estar a investir em empresas ou podiam estar a gerar negócio. Estão a gravar isto aqui. Tem que ser com o José e com o Tocha, se não for convosco. Não é este programa, há de ser outra coisa qualquer, com um convidado que faz à partida o mesmo. Mas depois, apesar de tudo, produtiza um bocadinho isto. Porque se esta conversa ficasse aqui entre nós, pá, porra, era uma conversa simpática que nós tínhamos tido aqui. By the way, eu teria, de qualquer das formas, just for the sake of. Não me digas isso porque está gravado. Mas eu teria essa conversa pelo prazer. Mas era uma coisa que era feita só para nós. Nós estamos a tentar produtizar isto, estamos aqui a gravar com as câmaras, fica o áudio e eventualmente isto está de ser produtizado. Depois vocês conseguem ganhar dinheiro com isto ou não, isso é outra questão. Há alguns podcasts, como vocês sabem, tem um modelo de negócio completamente bem alicerçado. A maior parte dos serviços que nós temos cá em Portugal não são produtizados, ou seja, quando vou ali ao restaurante e faço a refeição, serviço puro. Quando apanho o Uber e faço a deslocação, serviço puro. Quando vou ao hotel e me fazem a cama, serviço puro. E esse é que é o grande Mas como é que tu problema. produtizavas, por exemplo, um restaurante? Dirias que o exemplo é o quê? Um McDonald's? A forma mais clássica é, pensa no café. O café em grão. Se fores ali ao Brasil, comprares uma tonelada de café em grão. É uma commodity. Mas, epá, se tu pegares naquele café, fores a Delta e fizeres o café moído, venderes em pacotinhos, já estás a criar um produto, já é transacionável. Transformaste uma commodity num produto. Ainda assim, também não subiste muito na cadeia de valor. A não ser que seja um café altamente especializado e tenhas uma coisa excepcionalmente diferenciada. Agora, quando tu fazes um Starbucks, tu já estás a entrar num serviço mais produtizado, não é? Tu já estás a transformar aquilo que é uma Estás a experiência. padronizar a oferta. Estás a padronizar a oferta, estás a criar capacidade de propriedade intelectual que te permite replicar aquela experiência, ou pelo menos os franchisados terão que pagar para replicar aquela experiência. E por Criar aí fora. marca, não é? E o passo seguinte será o quê? Epá, é o Nespresso. A Nespresso criou uma experiência de produto com base no café. Portanto, eles, neste momento, a Nespresso vende mais café do que o Brasil inteiro. O Sim. markup daquelas cápsulas é pornográfico. Quer dizer, uma cápsulazinha daquelas vende a um 10x ou 1000x do valor do café a granel que lhe deu origem, não é? Portanto, houve uma subida na cadeia de valor brutal. Mas é esta subida na cadeia de valor que nós, enquanto economia, temos que fazer, senão continuamos a ser os servidores de café e de TikToks e de Airbnbs e nunca conseguimos, de facto, capturar mais valor. O exemplo que tu deste demonstra que há um conjunto de oportunidades infindáveis que podem ser exploradas.
a forma mais simples de produtizar um serviço é para teres uma tabela de preços relativamente rígida e inflexível. Ou seja, a maior parte da malta de serviço o que acaba por ter é pá, aparece aqui o Zé, pá, André, pá, preciso aqui não sei o quê, pá, faço aqui uma coisa. Ok, agora trabalho assim. Depois vi aqui o Tocha, pá, André, faz aqui não sei o que mais, pá, e cá vai o André. Eu faço assim, e portanto eu estou sempre a correr atrás de necessidades específicas de cada cliente e nunca consigo produtizar de uma forma muito simples, muito Olha, padronizada por acaso aquilo que é a minha temos um oferta. exemplo que também já cá teve e conhecemos muito bem, que é o do Oscar, O que, do Oscar de que serviços. conseguiu produtizar os serviços, não é? Sim, é um bom exemplo exatamente no que estavas a dizer, né? Porque normalmente tu tens um problema em casa, um canalizador, chamas o Exato, canalizador, vai lá, pá, aqui eu vou ter exato, que mexer estes 2 tubos e aquilo, pá, isto é exato. 120 Ali euros. não, pá, ali chega com um preço fixo, Vem com uma tabela. é como Teres uma tabela de Essa preço é uma ideia da coisa. tabela é interessante, realmente, É, porque se tu pensares em empresas que fazem serviço e consultoria e etc., é sempre à medida, né? é. E isso até era, não sei E- se ainda é, mas era muito bem visto, né? Nós fazemos Sim. preços à medida. Epá, e serviço à se tiveres medida. margens Serviço à medida. muitíssimo elevadas, tudo bem. Pá, se fores a McKinsey, se fores uma empresa ou um advogado de top, pá, tudo bem. Esse modelo está certo. O problema é quando tu estás no. Quando tu ofereces. Portanto, tens margens muito baixas e portanto, estás sempre a correr, não é? E o dia só tem 8 horas de trabalho, ou 10, se fores um super worker, e E 5 depois, dias e por depois semana. tens dificuldade em gerir o teu próprio negócio, não é? Se alguém, por exemplo, eu chegava lá e pedia mais qualquer coisa que o Exato, José não pediu. exato. E ele já ia pensar, epá, mas isto eu cobro mais quanto? Mais 50, mais 100, mais 20? Por isso é que o pessoal a brincar diz que o gestor de produto, a principal qualidade do gestor de produto é saber dizer que não. Outro aspecto importante na questão da produtização ou do produto versus serviço é a questão da expansão. É muito difícil exportar serviços, E daí a não é? transacionalidade que falávamos há pouco, não é? Exatamente. Eu posso ter o melhor, olhando outra vez para o café, tenho ali o café da Brasileira, pá, fantástico, o café da Brasileira, há pessoas que vão lá, vêm do estrangeiro, turistas que vão ao café, da experiência do café da Brasileira. Agora, exporta lá a experiência do café da Brasileira. Mas como é que alguém pode produtizar o serviço de servir café? É que não é. Ok, tens o exemplo do Starbucks, não é? Uhum. Que é O olhando um Starbucks bocado. fez isso. Certo, olhando um bocado para o exemplo que estava só a tentar pensar como é que isso é feito. Realmente eles fizeram uma tabela de preços, Uhum. definiram determinados Não, eles modelos de criaram café. vários produtos que só eles é que vendem, não é? Sim, mas já estás a dizer produtos. Eles criaram vários cafés e se chamaram aquilo produtos. E agora só vendem aqueles produtos. E se eu chegar lá e Certo. disser que quero um café cheio, eles dizem: desculpa, mas eu não vendo isso. Cá está, é porque tens de ter essa disciplina, que é saber Saber dizer que não. Saber dizer que não. É brutal, mas tu só podes dizer que não quando tu sabes muito bem para onde é que vais, não é? Aquela coisa do Steve Jobs a dada altura diziam: é pá, faz isto e aquilo. Dizia, pá, não, porquê? Porque se tu souberes muito bem o que é que queres, tu és um investidor eu sei que tens uma tese de investimento, tens a tua tese de investimento, não é? Se aparecer aqui um tipo qualquer que te vai dizer, é pá, investe aqui no café do lado, vais dizer, não, pá, desculpa, não invisto em cafés, não invisto em startups que são escaláveis, que podem gerar produtos, etc. Não é? É exatamente a mesma coisa. E tu sabes perfeitamente porque é que dizes que não. Não é na tua cabeça, não vai, é pá, disse que não há aquele tipo que me veio cá falar do café, pá, se calhar. Não, não há sequer uma segunda derivada para aquela ideia. Porque tu sabes perfeitamente que o teu negócio não é investir em cafezinhos de bairro, o teu negócio é investir em coisas que podem ser altamente escaláveis, em startups. Não é? Eu acho que também um dos problemas que nós temos tantos serviços e não Uhum. serem tão produtizados tem a ver com o tamanho do nosso mercado. Tu tens exemplos Já simples. falámos de Israel há bocadinho, não é? Exato. E o José disse, Isso é bem, verdade. eles são ainda mais pequenos do Mas que nós. repara, em Portugal o que eu sinto que acontece muitas vezes, vamos dar um exemplo de uma agência. Duas pessoas juntam-se, criativas, querem criar uma agência que vai fazer logotipos para empresas. Olha, nós cobramos 450 euros, entregamos um logotipo, isto e aquilo. Uhum. Está produtizado. Excelente, vamos para o mercado. Começam a tentar angariar clientes. É difícil angariar É clientes. difícil. Às tantas aparece lá o José e diz: epá, olha, já fixe, vocês fazem logos, o vosso produto é fixe, pá, mas eu precisava também de um website. Eu pago os mais 600 euros pelo website. Vais dizer que não, né? Quando estás no início e precisas do dinheiro, Uhum. vais dizer que sim. E depois aparece outro e pede outra coisa, e aparece outro e pede outra coisa. Ou Mas seja, eu acho que é por causa mas logo à disto. partida tu calculaste mal a tua oportunidade de negócio. Não só simplesmente estás a ter dificuldade em estabeleceres-te no mercado, estabeleceres a tua marca e adquirires clientes. E de certa forma, vocês hoje em dia, e já passaram aqui vários convidados pelo programa que entraram nesse paradigma, não é? No paradigma de, sobretudo no pós-Covid, em que uma parte significativa dos trabalhadores hoje do conhecimento podem trabalhar para onde quer que seja, cada vez menos
a dimensão do nosso mercado é um problema per si, não é? Portanto, se tu fores se tu fores Depende do quê. Lá certo, está. Se for um produto, certo, cá está, se for uma coisa que tu se for um possas serviço, não é? vender online, portanto, uma parte significativa dos trabalhadores de conhecimento hoje em dia pode fazê-lo. Mas mesmo assim, na indústria, os nossos produtos continuam a estar em valor menos acrescentado, digamos assim, não é? Nós Certo. continuamos a trabalhar mais na base da indústria. Epá, porque nós nos posicionamos na cadeia de valor da indústria como sendo um fornecedor base. Uhum. Mas é curioso, é que, por exemplo, A qualidade que tu na tens, indústria estás de a fazê-lo. têxtil, e não só, na indústria de calçado, nós estamos ou seja, imagina um mercado com uma linha d'água, não é? Below the line, above the line. Above the line são todas as marcas, das Zaras, as não sei o quê, as Mangos, etc, etc. Below the line são todos os fabricantes que fornecem essas marcas. Nós estamos literalmente quase com a cabeça fora d'água. Mas as nossas Petratex da vida, etc., eles são fornecedores do top tier game, eles são fornecedores das Patagónias, diretos, são the most trusted, the most reliable, the highest markup, mas no fabrico, porque eles nunca foram capazes, nós, enquanto país, nunca fomos capazes de criar marcas Há alguns para exemplos. o mercado André, há internacional. alguns destas exemplos em que se está a tentar fazer por via de produtos inovadores, coisas. Uhum. de fibras inovadoras, Certo, que certo. têm Mas ainda capacidade. assim, segmentos Mas não muito são nichos, não é? produtos de marca, Mas não são é? tipicamente São de nicho. fornecedores para a Speedo, fornecedores para os grandes Pois. players internacionais e, portanto, por exemplo, mesmo países, eu sei que é muito fácil, mas a Espanha é muito maior, os Estados Unidos, está bem, então, mas a Suécia tem N marcas de roupa sem tradição têxtil que nós temos aqui em Portugal e by the way, essas marcas, uma parte significativa, a Acne, é uma marca que tem imenso sucesso na Alemanha, que é uma marca sueca. Todo o top tier deles é feito aqui em Portugal. Mas porquê que a Acne nasce na Suécia e não nasce em Portugal? Eu acho que nós é que devíamos fazer essa questão todos os dias. Epá, E, by the way, foi essa questão que me levou a criar a Productize. É porque é que nasce uma Acne na Suécia e não nasce em Portugal? Porquê? Não, eu tenho a minha teoria acerca disso, como Diz é lá óbvio. qual é a tua teoria. Não, a minha teoria é que o skill set que tu precisas para criar uma Acne é muito diferente do skill set que tu precisas para criar uma indústria têxtil. Não é? Tu, quando crias uma Acne, tu crias, na prática, é uma fashion design startup, não é? Tu estás num fashion design startup, tu estás preocupado com branding, estás preocupado com questões de fashion, estás preocupado com marca, estás preocupado em criar canal e por aí fora e conceitos de design. Enquanto quando estás no textil, estás preocupado em problemas produzir, de né? produzir, não é? Em garantir que o cliente fica contente. mas E o mindset é muito diferente. escuta, mas tu podias ter os produtores à mesma dos têxteis Certo? e do Sim. calçado e teres outras pessoas que apostassem na criação de marca. E não tens. Não, infelizmente não aconteceu. Eu sei que há algumas tentativas boas, até na área aqui na área das nossas startups, coisas que entretanto têm aparecido, mas marcas que tenham aparecido em Portugal nesta área não. Mas, e é curioso que a única marca que apareceu no espaço europeu e que entrou em bolsa nos últimos 20 anos na Europa, o que também diz muito acerca do facto de nós na Europa estarmos muito parados do ponto de vista A económico, Inditex, foi a Inditex, exatamente. que é a dona da Que é a Zara dona da Zara e de uma série de outras marcas. e que, por consequência, o founder é uma das pessoas mais ricas do mundo. Penso que seja mesmo a mais rica da Europa. Exato. Mas porquê é que eles conseguiram em Espanha e não conseguiram em França? Não sei, eles ainda por cima são primos, não é? São aqui da Galiza, eu acho que nada há que pensar. E não sei se nós também já não perdemos um bocadinho esse comboio, para ser sincero. Porque acho que hoje em dia nós, felizmente, acho que apanhámos um bocadinho o comboio do digital. E tu hoje em dia tens uma série de centros de competência cá em Portugal, muito mais por causa da nossa capacidade de engenharia do que por causa da nossa capacidade de gerar produto. Mas temos que ter mais, não é? Ou seja, acho que temos cá 6 unicórnios. Eu sei que vocês entrevistaram um desses últimos unicórnios aqui há pouco tempo, Sim, há pouco tempo. mas precisamos ter mais, porque são esses que de facto estão cá em cima. Sim, above the eu acho line. que por várias razões, que é os unicórnios, ou nem se calhar unicórnios, empresas que conseguiram atingir determinadas Sim, estatuto, dimensão. estatutos de sucesso, Uhum.
trazem Estatutos de avaliação, estatutos de avaliação. Ok. não necessariamente de Ah, sucesso. Mas eu queria dizer os de sucesso também trazem também experiência ao talento que lá trabalha, que depois vai criar empresas que aprendeu lá Sem e vai dúvida. criar coisas melhores Sem e vai dúvida. formar novas Sem pessoas, dúvida. e isto torna-se uma rede que vai se espalhando e nós vamos Uhum. ficando cada vez Sem melhores. dúvida. Sem dúvida. O que nós temos que ter muita atenção é não deixar este pessoal fugir. Uhum. É engraçado, temos começado no produto, não é? E afinal acabamos outra vez, novamente, no talento. Olha, e nós temos um grande produto aqui no nosso, Sei que sim, no nosso sei que coisa, sim. que é a frigideira. Cá Você já está. conheces. Vou-te pedir para escolheres um ingrediente. E as batatas fritas para aumentar o colesterol. É para ler, não é? Claro. Já escreveste sobre recrutamento nas Forças Armadas, mas são as Forças Armadas que deixaram de ser apelativas ou o conceito de defesa nacional que mudou para os jovens? Ok, excelente pergunta. Nós não falámos muito Não nesta falas área. disto? Eu acho que se calhar um bocadinho as duas coisas. Não sei se sequer se as Forças Armadas alguma vez foram muito apelativas, acho que não. Em Portugal, por razões históricas diversas, nos últimos anos, e acho que o conceito de defesa nacional também mudou muito para os jovens, de certa forma. Basicamente, as Forças Armadas e a defesa é algo que está relativamente latente nas sociedades, a não ser quando é preciso. É um bocado como outra coisa qualquer. Se não há fogo, não te preocupas muito com bombeiros. Se não há cheias, não te preocupas muito com os chapadores. Não há... Ou seja, se não tens essa preocupação, é um problema escondido. É algo que tu, se pudesses, fechavas a torneirinha e voltavas a ligar quando tivesse esse problema. E em sociedades como a portuguesa, ainda mais. Somos sociedades que temos muita dificuldade em. Somos uma sociedade que tem muita dificuldade em interiorizar riscos potenciais ou riscos que não são percebidos como reais. E portanto, aquilo que eu penso que terei escrito e a que se refere aqui a pergunta era um modelo mais híbrido para que as nossas Forças Armadas passassem a ser mais atrativas para os jovens. Porque nós hoje em dia temos um modelo que é um modelo 100% voluntário, com o qual, no essencial, eu concordo. Eu acho que não devemos regressar a um modelo de conscrição, mas acho que esta separação que existe entre a generalidade dos jovens hoje em dia e aquilo que são as necessidades das Forças Armadas num país como o nosso devia ser combatido com uma presença das Forças Armadas mais próxima dos jovens, e acho que o modelo que existe atualmente, que é o modelo do Dia de Defesa Nacional, em que os jovens essencialmente passam lá um dia quando têm 18 anos, e que se depois perguntarem a esses mesmos jovens, em 90% dos casos eles dizem, ok, foi o dia mais inútil da minha vida. É pena, não é? É pena porque aquilo não está a funcionar para o propósito que se... André, mas eu gostava de dar uma acha para essa Força, colega. força. Houve um tempo em que as Forças Armadas funcionavam um bocado como elevador social. Certo. Hoje, o país também mudou Portanto, muito, não é? As oportunidades que os jovens hoje em dia têm são... E também houve muito muita gente que ia para a tropa para aprender coisas. Era uma alternativa em termos de formação. Iam perder uma profissão, iam Claro. obter uma especialidade em rádio, sei lá, em aviador, o que fosse o que fosse, não é? Portanto, havia especialidades, davam conhecimento, transmitiam conhecimento. Isso hoje em dia já não é atual, não é? Ninguém vai para a tropa para obter conhecimento e ninguém vai para a tropa para abrir olhos ao mundo, não é? Para descobrir mundo novo. Uhum. Não sei, na Marinha não vais para viajar pelo mundo, etc. Antes havia isso. Hoje não precisas de ir para a Marinha para viajar pelo mundo, não é? Certo, ok, não precisas. Não Mas precisas. podes continuar a fazê-lo. Podes Podes fazê-lo, fazê-lo, da mesma mas não maneira. precisas. Tens outras formas mais fáceis de viajar. Muito bem, menos olha, compromisso. Era isso, acho que se podia mudar André, isso. muito obrigado por teres vindo, por teres esta conversa. Muito Pessoal, fixe. a vocês obrigado por estarem desse lado. Já sabem, nós estamos de volta para a semana, estamos nas plataformas digitais, no Qplay, e um abraço a todos. André, mais uma vez obrigado. 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 Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado, Zé. Dan, mas sabes, eu estava aqui a pensar, tu quando estávamos a terminar falaste que gostas de apoiar empresas de defense tech, Yeah, não yeah. é? Aquele termo, um termo que nós gostamos de inventar. Até que ponto é que é defense tech e não é war tech? Epá, até que ponto é que não é Ministério da Defesa e não é Ministério da Guerra, como já foi no passado, não é? Epá, é uma questão, Depende dos Ministérios da Defesa. Eu quando olho para o Ministério da Defesa americano, parece-me o Ministério da Guerra, não Certo. parece o Ministério da Defesa. não é? Certo, certo, sim, isso é verdade. Porque normalmente as Forças Armadas dizem. Mas quando olhas para o Ministério da Defesa português, claramente não é Ministério da Guerra, é Ministério da Defesa, e mesmo isso já é um favor que lhe fazem. Exato. Pois, mas eu estava a dizer que normalmente a função principal das Forças Armadas não é ganhar uma guerra, é dissuadir.
Certo, o problema de é que abusos, não é? De dissuadir de uma invasão, não é? Dissuadir de certo. abusos. o problema é Mas que a é a Defense principal Tech defesa. começa a cair numa linha muito tenue que passa a ser, por exemplo, um exemplo muito prático. Quando nós falamos de armas nucleares, falamos das armas nucleares dos russos e armas nucleares americanas. Eles têm a capacidade de lançar armas nucleares para o outro, né? Para o país Uhum, concorrente. uhum. Os Tem, russos para os tem americanos. capacidade de destruição mútua. Pronto, tem capacidade de destruir o outro. Uhum. Isso é usado e é usado o argumento que nós temos isso por uma questão de defesa. Uhum. A verdade é que os outros também têm a mesma coisa por uma questão de defesa. Mas depois toda a retórica acaba por ser: vocês têm isso porque me podem atacar, não é? E portanto a defesa, aquilo que era suposto ser um ataque, preemptive attack, não é? Uhum. Passa a ser um ataque também. E portanto o defense tech, até que ponto é que defense tech não é simplesmente war tech? Epá, É que, eh, é Eu que acho que tu começa a ser a mesma coisa. levantaste problemas diferentes. Repara, a questão das armas nucleares é muito interessante, mas é interessante em que medida só se usou a bomba nuclear, a bomba atómica, quando só um é que tinha. Quando só os Estados Unidos é que tinha bomba até atómica. agora, né? So far. Até agora. Mas é um facto. É um já, facto histórico. já passaram quase 60 anos, 50 e tal anos, não é? 75. Portanto, a mesma coisa aconteceu com o gás, que foi uma das coisas. O gás foi usado na Primeira Guerra Mundial Uhum. muito extensivamente, não é? Nós, até portugueses, tivemos milhares de Gaseados. portugueses gaseados, não é? Sofreram até serem velhos, até morrerem, não é? Portanto, na Segunda Guerra Mundial não se usou gás, porque toda a gente tinha essa tecnologia e podia usar. Uhum. Mas na Segunda Guerra só se usou gás nas câmaras, não é? Nos Não, campos de em concentração. conflito não foi usado. No conflito não foi usado. Até porque, entretanto, já fazia parte do Pacto de Genebra e era uma das limitações que foi respeitada pelos beligerantes. Portanto, a questão é, quando as armas de destruição maciça estão na posse de vários intervenientes, a sua utilização passa a ser muito difícil. Eu percebo esse argumento, mas posso dar um contra-argumento. Portanto, na Idade Média nós lutávamos com espadas e com lanças. Até que foi inventada a pólvora e foram inventadas as armas. Toda a gente tem armas. E quando vamos para a guerra, toda a gente usa armas de fogo. Yeah. Normalmente o pessoal tem uma frase engraçada, que se é que se pode usar o termo engraçado, que compete à guerra, que é tu lutas sempre a guerra com como é que é? Com a estratégia da última batalha, não é? Portanto, e tu és vencido, a guerra é de ultimate disruption, não é? Ou seja, as trincheiras foram vencidas pelos tanques, que foram uma novidade da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi vencida, ou pelo menos foi totalmente vencida pelos Estados Unidos de forma hegemónica, com a queda das bombas atómicas no Japão e que levaram que os Estados Unidos depois, durante algum tempo, tivessem um monopólio nuclear. Mas tu estás sempre condenado a preparar, tu preparas-te sempre para a próxima guerra com base no paradigma da última guerra. Ou seja, os franceses prepararam-se para a Segunda Guerra Mundial ainda com o paradigma das trincheiras, com a linha de Maginot, com aquela história toda, não é? Mas é um bocado com uma inovação de certa forma, não é? Tu tens um determinado paradigma, mas o que te vai vencer é the next big thing. É a Blitzkrieg. Da mesma forma como neste momento na Ucrânia, o que acabou por dissuadir aquelas primeiras investidas de tanques massivas dos russos foram as armas anti-tanque, foram estes drones muitas vezes scrap e feitos quase com drones civis e não sei o quê para posicionamento de alvos da artilharia que há uns tempos eram impossíveis de fazer. Eram drones da Foram os DJI. satélites. Drones da DJI, André. drones chineses. Estás enganado. O que está a dissuadir os russos no Vocês, Ucrânia aí certamente não são os drones. drones. Os drones estão a ser usados pelos russos já força Também toda, são, não é? também. E que no início da guerra eles não tinham drones sequer, Uhum. curiosamente. Agora tem os iranianos. O que joga a favor do argumento que o André Exatamente. estava a dizer. Mas eles estão a usar os drones também para compensar uma desvantagem que têm, que é de visão a partir de satélites, que os americanos têm, que passam toda essa informação aos ucranianos. Certo. Portanto, eles conseguem saber ao vivo, online, diremos assim, não é? Qualquer movimentação de tropas do lado inimigo. Eu hoje estava a almoçar com um amigo meu que trabalha para uma empresa de satélites
Ele é Chief Product Officer. Ele estava, que é uma empresa civil. Pá, qualquer um de nós, à partida, pode comprar dados. E os ucranianos compram imensos dados de satélite destas empresas civis também. Não, ou compram, ou se calhar se os americanos compram por eles, não é? Mas há imensas empresas Não, os civis americanos dão-lhes neste o dinheiro, momento eles é que compram. Hã? Os americanos dão o dinheiro e Não, eles não, não. compram, Sim, não é? certo. Quer dizer, Acho Mas que é eu- direto, se o dinheiro desaparece. Mas o meu ponto aí era exatamente esse que estás a levantar agora, Uhum. que é até que ponto é que, portanto, durante toda a história da humanidade, quem monopoliza a guerra foram sempre os Estados. Os Estados é que eram os donos da guerra, não é? A Certo. violência. É graças à violência que nós temos países. E hoje em dia, com todo este advance de investimento, de oportunidades de negócio, mercado capitalista livre, às tantas tens startups que estão a trabalhar nesta área. Mas sempre Startups tiveste. que estão a fazer armas, drones, etc. Sempre tiveste. Todas as empresas, by definition, todas as empresas já foram startups à altura. Mas eu estou a dizer mesmo em termos de armas de guerra, né? Sim, Portanto, mas quem é que fabricou a Kalashnikov? É uma empresa, não é? certo. Mas Não era uma diretamente. empresa. startup, de certeza. Não é. Sim, mas estava uma empresa Já não diretamente é. ligada ao Estado, não é? Sim. Mas foi um gajo, não é? Foi um founder, foi um gajo de Kalash que montou aquilo e que por acaso até acho que mesmo na Rússia Soviética lá conseguiu bater às portas certas e disse: pá, olha, criei aqui uma arma que é muito mais eficiente. E os gajos, a dada altura, pegaram naquele modelo e disseram: pá, vamos industrializar isto. Mas foi uma startup story, não foi plano Por acaso quinquenal, foi. desenvolver uma arma, não sei o quê. Não, aquilo foi É um porque eles tipo tinham, as armas que deles eram eram tambor. engenhocas. O gajo, epá, olha, tenho aqui uma forma nova de tornar a arma muito mais eficiente, disparar rápido, barato e não sei o quê. Pô, portanto, foi um inventor, só que de uma garagem soviética, que por acaso, pá, dadas as necessidades que havia da Segunda Guerra Mundial, já disseram, pá, bora, traz lá isso. Esse por acaso tu estás a tocar num ponto que é muito interessante e é sensível, que é fala-se, toda a gente sabe disso, que quando há uma guerra há uma grande, Necessidade. há uma grande evolução do ponto de vista tecnológico. Certo, não é? certo. E a gente questiona-se porquê. Uhum. E de facto, a razão, deve haver múltiplas razões, mas há uma razão que é um problema premente, ou problemas prementes que se colocam e é preciso soluções rápidas, e há, portanto, ou seja, soluções mesmo que não sejam testadas, ou mal testadas, e o teste é feito já em campo de batalha, não é? E tens capacidade financeira porque o Estado está disposto a investir Certo. tudo aquilo que for necessário Certo. na inovação. Certo. E no- e- e no- E, curiosamente, nós estamos a falar em guerra, mas aconteceu mesmo com a epidemia. Uhum. Só foi possível desenvolver vacinas com aquela velocidade Uhum. porque nós estávamos numa situação de emergência. Certo. Porque Certíssimo. senão levávamos anos a desenvolver vacinas. Não havia um incentivo necessário para que elas se desenvolvessem. E de certa forma, nós, no Ocidente e por extensão o resto do mundo, nós vivemos uma espécie de dividendos da Guerra Fria durante os últimos 20 ou 30 anos. Ou seja, hoje em dia só temos todos iPhones e tablets e não sei o quê, porque durante a Guerra Fria houve investimentos massivos em tecnologia. Quase tudo o que nós temos dentro destes bichinhos é resultado direto do investimento massivo em tecnologia da Guerra Fria. A começar pelo GPS, que foi desenvolvido no âmbito da Guerra Fria. Pá, pensarmos na internet, foi um desenvolvimento da Guerra Fria, portanto, dos laboratórios RAND e também dos laboratórios, uma série de outros. As câmaras de visão foram desenvolvidas, estes CMOs foram desenvolvidos para os satélites, precisamente de vigilância de espiões e depois para outro tipo de satélites meteorológicos, mas é exatamente a mesma tecnologia que foi inventada para esse propósito militar. Se nós pensarmos também nas memórias RAM desenvolvidas também para os primeiros mísseis balísticos intercontinentais, que precisavam de memórias muito mais fiáveis do que as memórias de ferrite e outras coisas que eram usadas na altura. Portanto, estes produtos que nós agora temos Esse telemóvel é uma máquina de guerra. é uma meu. máquina de guerra pura. Já para não falar de muito do software e muitas das linguagens de programação que também foram desenvolvidas na altura para dar vazão à programação que era necessária para esses dispositivos. Portanto, se nós pensarmos, nós vivemos Nem tudo era os guerra. dividendos. Não, nem tudo era guerra, mas Mas, por vivemos exemplo, os dividendos disso. a competição espacial foi um Claro, desses claro que fatores também, não é? Que Claro. estás a falar. Mas é engraçado que nós agora também supostamente estamos a viver uma grande guerra que tem a ver com as alterações climáticas, Uhum. não é?
Mas é Não- uma não guerra se sente diferente. a mesma Nós coisa. estamos- É porque é muito esta guerra Não é da tão premente, né? Não há o sentido de é urgência. é aquela É a história rã da na panela, rã na né? panela, não é? É. Que é pá, está bem, isto vai acontecendo, Exatamente. mas é muito diferente. Tu vai acontecendo e agora há uma seca, agora não sei o quê, do que é pá, e o míssil pode cair a qualquer altura. E cai mesmo. Não há o sentido de É urgência. pá, o teu fear effect é muito diferente, não é? Sim, na parte do espaço, não é? Era um sentido de urgência de competição. Era Exato. competição. O primeiro a Os chegar russos lá. foram A chegar. Os russos foram para o espaço, levaram primeiro ao espaço e na altura o Kennedy prometeu que E na guerra, Nós vamos primeiro à Lua. e Nós a vamos guerra, primeiro à Guerra Fria só acabou tecnicamente nos anos 90, não é? Portanto, e não se cingiu apenas ao programa espacial, quer dizer, os russos lançavam um tanque, os americanos tinham que lançar um tanque melhor, os russos lançavam um sistema intercontinental, epá, os gajos tinham portanto, esta paridade tecnológica que depois, no final da Guerra Fria, dependia claramente para o lado dos Estados Unidos e para o lado da Europa Ocidental, foi uma realidade. E é uma realidade que se está a sentir no terreno agora, na Ucrânia. Basta ver o avanço tecnológico que as armas ocidentais têm face àquilo que são a maior parte das armas que os russos conseguem pôr em terreno no teatro de operações. São bastante mais. Mas agora tem um equipadas. novo adversário, que é os chineses. Né? Agora há um novo adversário. Parece-me bastante. Vai ser já para a nossa geração, para aquilo que vamos. E se calhar Essa é para para a os nossos geração filhos. dos nossos filhos. Dos nossos filhos, sim. eu não sei quanto tempo é que vai durar a guerra na Ucrânia, mas se ela demorar ainda algum tempo, vai também produzir mais inovação, não tenho dúvida. Eu acho que do ponto de vista daquilo que é a doutrina militar, acho que já há imensos takeaways que estão a abalar aquilo que eram doutrinas militares instaladas, não é? Que ahm, há imensas considerações que ou seja, Sobre os sobretudo altos sobre a comandos organização militares militar. neste momento tomam nota. Aquilo que Claro. ali está a acontecer é literalmente um laboratório vivo e infelizmente da pior forma possível com os A resultados matar. que temos daquilo que é o conflito entre duas nações que apesar de tudo têm uma paridade, quer dizer, nestes conflitos que nós tivemos no Iraque, no Afeganistão, isto era pelo menos o último conflito no Iraque, já eram coisas altamente assimétricas. É um não massacre. Era um massacre. Eram massacres, não eram. Portugal jogava ali contra as Ilhas Faroé, pá, pronto, ou contra a terceira distrital, não é? Aqui não, aqui estamos a falar de uma certa paridade tecnológica e a Ucrânia tem sido armada por equipamento ocidental nos últimos meses. Certo? Portanto, no fundo, é quase um proxy, não é? É Também quase um muita proxy. tecnologia. Não, é muita mesmo, tecnologia neste mesmo. momento estás a ter uma guerra na prática entre a Rússia e a NATO, embora do lado de lá não esteja. Com ucranianos, basicamente. Não só ucranianos, acho que há tropas de todo lado, há gente de todo lado, digamos assim, não é? Não tens tropas regulares ocidentais da NATO. Mas já, sabes, isto é um tema interessante. Mas, por Eu, exemplo, polacos estão lá, não é? eu Sim, gosto de como falar desse voluntários tema. também. Gosto de Há falar lá desse tema. brasileiros, portugueses, etc. Nós vivemos numa sociedade onde isto é um tema tabu. Né? E quando se fala de guerra, nós tivemos a sorte, e eu especialmente, e toda a minha geração tive a sorte, eu vivi sempre em paz. Né? Não tinha guerra. Não te bater à porta. Certo. Havia sempre guerra. A guerra estava no Iraque, no Afeganistão, estava longe. Certo. Né? Aqui Tirando nas a nossas Jugoslávia, fronteiras. mas eu não me nas lembro nossas- da guerra da Jugoslávia. E portanto, quando esta guerra bate à porta, é um choque brutal para as pessoas. E muita gente não consegue wrap their head around, portanto, perceber o que é que se está a acontecer. E entramos um bocado nesta tendência woke, não é? Do cancel culture e etc. Em que isto é horrível, não se pode falar disto, isto é terrível, os russos, vamos abatê-los, mandar um míssil nuclear em cima deles. Não é? E a verdade é que isto é tudo muito mais complexo do que isso e sempre aconteceu na humanidade. E eu acho que é muito importante nós termos estas discussões de forma aberta, tentar perceber o que é que está a acontecer de um lado e do outro. E que a guerra faz parte da realidade humana e a violência são os Estados Mas estão não na, só, na e por Europa acaso- Ocidental nós esquecemos um bocado disso, não é? completamente. Na Mas Europa há- Ocidental nós Mas há esquecemos uma disso. nota que eu gostava de dar e que é importante. É que mesmo com esta guerra, mesmo tendo em conta isto, os níveis de violência no mundo foram descendo ao longo das últimas décadas. Ou seja, os níveis de violência, Sim, sim. não é? Claro. Gente que morre violentamente, quer em guerra, quer em acidentes, quer por assassínios, quer por seja aquilo que for, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tem vindo a descer paulatinamente. Independentemente de guerra do Afeganistão, do Iraque ou da Ucrânia, ou seja aquilo que for.
Nós é que temos uma engraçado. percepção de guerra próxima, não é? Que é completamente novo para E nós. hoje em dia os meios de comunicação social, obviamente, propalam, ou seja, uma criança fica presa num poço na Índia. É notícia em Portugal. Quantas milhões ou milhares de crianças é que não morreram em circunstâncias parecidas sem que isso nunca nos afetasse na nossa vida diária, não é? Hoje em dia afeta. Um pequeno conflito no Indo-Paquistão, é notícia em todo lado. Portanto, o efeito de percepção de perigo é muito maior, porque é como aquelas velhotas que estão sempre a dizer: houve um assalto, elas vivem refugiadas em casa, apesar de os assaltos não serem propriamente endémicos e eles não estarem a ser raptadas na rua todos os dias. Embora com este grande parênteses que é a guerra na Ucrânia nos últimos A 9 questão da meses, guerra é que que é essas significativo. notícias que estás a dizer é verdade, e parece tudo mais próximo, mas a guerra na Ucrânia é uma guerra a sério, É. né? E tu facilmente, com pouca dificuldade, consegues encontrar grupos no Telegram onde tu vês a guerra em direto. Uhum, Tu uhum. vez literalmente bombas a cair, Certo, pessoas a morrer, certo. armas a ser Porque disparadas. esta é a primeira grande guerra que nos é próxima, pelo menos culturalmente, em que há uma coisa chamada social media, em que todos os soldados no terreno têm um telemóvel e que estão a filmar: este gajo foi atingido, aquele está a comer chouriço, aquele lá não sei o quê, o outro está a lançar um drone. Quer dizer, a guerra é uma guerra. The revolution will be televised. The war is being TikTokized. Quer dizer, Yeah. é o que é. Parece no TikTok, se calhar não, porque vai contra os termos de serviços, né? E Não sei, mas quer dizer, no Twitter e no Telegram e no Signal e por aí fora, certamente que sim. infelizmente no Twitter, no YouTube, nessas coisas, não consegues ver muitas dessas coisas, ou Certo, vês são só um banidas lado ou da são guerra, porque já foi tudo bloqueado. Portanto, nós, em vez de estarmos a tentar procurar mais convergência e encontrar menos convergência, encontrar mais diferentes ideias e diferentes opiniões, estamos a afunilar também, não é? Toda a gente critica muito o regime do Putin por ter bloqueado tudo o que fala contra o Putin, mas nós aqui no Ocidente bloqueamos tudo o que fala contra nós, não é? E que fala pela Certo, mas retórica isso do também tem regime. permitido a emergência de. Ou seja, nós seres humanos somos sempre uns bichinhos tramados, não é? Portanto, é como aos miúdos: se taparem a televisão, o gajo vai para o iPad; se taparem o iPad, o gajo vai para o computador; se taparem o computador, o gajo vai para a consola; se taparem a consola, portanto, nós estamos sempre a arranjar escapatórias, faz parte da nossa natureza. E por isso é que o Telegram, de certa forma, conquistou muito espaço que antigamente não existia. Quer dizer, o Telegram não era nada há 4 ou 5 anos atrás e já existia enquanto aplicação. Cá na Europa Ocidental ninguém usava Telegram, era um fenómeno russófilo e pouco mais. E hoje em verdade. dia Mas o não será, Telegram conquistou espaço porque as pessoas veem: olha, eu ali consigo ver coisas que eu não consigo ver noutros sítios. não será um bocadinho triste nós, como humanidade, precisarmos de guerras para evoluir tecnologicamente? Isso eu acho que é tristíssimo. Se a pergunta é: precisamos nos matar uns aos outros para Mas evoluir isso não é- tecnologicamente, Mas eu não acho que somos sim, nós a estúpido. humanidade. É estúpido. É, no fundo, a forma como é constituída a expectativa gerada em torno do Estado. Ou seja, Estás porque a dizer embora, que são os incentivos do capitalismo? não necessariamente o capitalismo, acho que qualquer regime, qualquer governo, seja que cor tiver, obviamente está disposto a dar dinheiro quando se sente ameaçado. Certo, mas tens, por exemplo, o exemplo Não da Coreia do Norte, que estão em guerra há 50 anos Estou a e não investir. têm grande evolução tecnológica. Isso é o que tu Por dizes. acaso, quer dizer, para o povo não, mas das Forças Armadas eles Tu têm já lá conseguido tiveste fazer e sabes que não é bem assim, não é? Portanto, Não eles têm existe evolução armas. tecnológica para fazer armas. Para fazer armas, mísseis balísticos, quer dizer, No resto- é surpreendente como é que eles no resto, conseguem não. fazer aquilo, mas têm conseguido. Certo. É um Nós programa tive- de armas nós- nucleares eles têm. Nós estivemos na Coreia do Norte, fomos lá visitar, porque realmente, Não sabia. quando se fala muito de uma coisa, É melhor ir lá ver em loco. epá, e especialmente quando é uma Eu área tenho tão essa, eu cinzenta tenho essa como aposta regimes. com o meu pai, mas é em relação ao Chile. O meu pai é bastante mais à esquerda de mercado do que eu. E quando aquilo era um. Agora eles são um governo de esquerda, acho que mudaram para aí há 6 meses atrás, ou coisa que eu valha. Mas eram considerados o. Desculpa interromper, mas só para dar este exemplo também, pai e filho, que eles. O Chile é quase sempre dado como exemplo da contranarrativa. É possível ter uma sociedade capitalista liberal na América do Sul que é mais desenvolvida do que os outros países ali à volta, que caíram quase todos numa espécie de limbo de subdesenvolvimento, como é o caso da Argentina, o caso, enfim, em menos escala, apesar de tudo, de outros países ali da região.
Epá, e era uma das viagens que eu gostava de fazer, de facto, era ao Chile, porque temos discussões de meia-noite. Meu pai diz que o Chile não é assim tão bom como pintam. Eu digo, epá, mas é capaz de ser bastante melhor do que os outros, porque está mais desenvolvido. Mas é um bocado to your point, não é? Não há nada como ir ver em loco e ver Mas o que vale é a pena que ir lá, não só por causa disso, também por causa das belezas naturais. das belezas naturais. Muito bem. Muitos E, sítios, e vocês foram muitos sítios mesmo à mais Coreia do lindos do Norte? Chile. Nós fomos do porque mundo. queríamos ver exatamente como é que é o que toda a gente pinta e Uhum. a realidade. Porque uma coisa é o que dizem na comunicação social Claro. e o que vendem por questões políticas. Uhum. Outra coisa é tu ires ao sítio e saberes e veres com os teus olhos e perguntares e falares com as pessoas e perceberes qual é a realidade. E conseguimos ir à Coreia do Norte e à Coreia do Sul. Exato. mesma E viagem. fazer a Uhum. comparação, que também é Imagino que não tenham saído lá com muitas dúvidas, ou saíram. Ou seja, imagino lá que. está, nós não sabes como é que nós somos. Nós não somos pessoas de preto no branco, não é? Sim. Obviamente que há coisas que na Coreia do Norte são uma desgraça, na Coreia do Sul são incríveis, mas também vimos coisas que funcionam bem na Coreia do Norte e não funcionam na Coreia do Sul. Uhum. Ou seja, é de Por tudo. exemplo, já Um eu tenho exemplo concreto. Um exemplo Olha, concreto. Organização Espacial. É? Organização Espacial de uma Organização cidade. Espacial da cidade, sim. Uma cidade na Coreia do Norte não tem nada a ver com uma cidade da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o caos de cidades de terceiro mundo, não é? Ok. Que tu imaginas, portanto, com ruas estreitinhas, outras Sim, tens modernas, zonas modernas, né? Mas depois tens a cidade. não é? a E depois cidade. tens aqueles cabos todos elétricos, pá, que são maiores que os prédios, não é? Ok. Ficam assim emaranhados. Fica tudo emaranhado, pá, e faz uma floresta E só de na cabos. Coreia do Norte estava tudo limpinho, Na Coreia do Norte tu organizado. tens tudo organizadinho, tens Ok. os prédios com jardins à frente, portanto com árvores, com parques infantis, com não sei o quê. Epá, Muitos parques, incrível, muitos parques. tens muito espaço, ok. muito colorido, não é? É diferente. Eu conheço que um dos artigos que eu escrevi, o último artigo que eu costumo escrever, Mas um artigo escuta, mas não consegues dar um passo sem ir com o guia, sem ir com alguém a controlar-te, isso é o impossível. guia Claro. atrás, não é? Mas lá está, não tem que ser tudo, não é tudo preto e branco, não é? Certo. Não, Nós deve ser encontramos coisinhas fantástico. boas, coisas interessantes. Pá, se eu gostava de viver na Coreia do Norte, não. Certo. Mas provavelmente não gostava de viver na Coreia do Sul, mas não pelas mesmas razões. Não, prefiro viver em Portugal. Olha, uma conclusão Mas que chegámos na Coreia do Norte. escolher, preferirias a Coreia do Sul. Escuta, uma conclusão que chegámos na Coreia do Norte, sob o ponto de vista político, é que aquilo é um regime religioso. Uhum. Claramente. Aquilo não é regime político, é um regime religioso. Há uma religião do Kim, e portanto tudo em torno disso. Eles têm um Deus vivo, não é? Portanto, e Tanto têm que aquele modelo tem os deuses comunista até mortos, tem que é o pai tem dele uma e o derivada avô. especial, não é? Que é o modelo comunista ali do Sr. Kim, tem, ou seja, eles têm ali uma doutrina específica. Tem, não é? tem. Aquilo é tem uma religião, aquilo é uma Uma doutrina. religião. É uma uma religião. religião total, porque as pessoas. E eu acredito, obviamente, que aquilo foi completamente forçado, mas há muitas pessoas que acreditam naquilo a unhas e dentes, né? E tu vês, havia uma situação engraçada que nós vimos quando estávamos lá num parque, que a uma determinada altura vimos pessoas a passar de bicicleta e sempre que chegavam ali a uma zona do parque saíam da bicicleta e iam a pé, andavam assim alguns passos, depois entravam outra vez na bicicleta. E toda a gente ali fazia aquilo. Depois O que é olhámos que se passa? atentamente e percebemos o que é que era. Eles estavam a passar em frente à estátua Do do líder, Kim do Il-sung. grande líder. Então não podiam ir a pedalar à frente da estátua. Portanto, eles paravam, Uma questão iam a de pé respeito. por respeito. Quer dizer, respeito. Se os gajos Respeito à fossem a chibata. pedalar, Respeito. levavam com a polícia logo em cima, não é? Mas pronto, mas é. Mas pronto, acho que é interessante e acho que é interessante especialmente as pessoas conhecerem, porque existe essa oportunidade e tu podes fazê-lo. Portanto, aproveita e podes ir ao Chile. Portanto, Tens que ir ao aproveita Chile. e vai. Eu tive quase para ir para o Chile, que esta startup que falhou depois de eu ter saído da BTI, pá, eu saí da BTI em 2014. Ao fim de 5 anos achei que o meu capítulo ali estava consolidado e que não queria fazer outras coisas, e depois que eu criei uma startup na área dos mobile payments, fomos para a Espanha, tivemos com uma equipa, não sei o quê, e a dada altura fomos selecionados para ir para o Startup Chile. Só como eu estava à espera do meu primeiro filho, decidi, olha pessoal, eu não vou conseguir acompanhar-vos nessa aventura, pá, boa sorte. Eles foram para o Chile, mas eu fiquei com fiquei com estas discussões de volta e meia. Pá, irrita-me, porque é aquela discussão teórica, olha para a estatística, mas eles têm, epá, é isso, é ir lá e falar com as pessoas. Olha, desculpa lá, nós estamos aqui com uma discussão teórica, se isto é melhor ou é pior.
Como é que é? Eu acho que vai chegar à conclusão que nem é melhor nem é pior, é diferente. É a conclusão cada vez que eu mais chego em todos os regimes que existem à face da Terra. Epá, mas Quando eu- tu olhas para determinados Ouve lá. indicadores, consideras sempre é melhor, mas é sempre Tá bem, diferente. mas ouve lá. É que há países onde as pessoas ganham mais do que noutros. Há países para onde as pessoas saem de um país para ir para outro, não é? Quer dizer, as pessoas não há propriamente um fluxo de imigração dos Estados Unidos para a América do Sul, não é? O que há é uma enxurrada de gente que todos os dias tenta entrar na fronteira americana para perseguir aquilo que é o American Dream. Mas isso não é um e- problema de regime, mano. Não Isso é um sei se problema, regime, isso de é um problema oportunidade, histórico. certo? É um problema histórico de exploração e da forma como os países construíram os seus países. Certo. Mas tem a ver com a organização, quer dizer, e apesar de tudo, nós cá em Portugal, pá, ainda hoje fui almoçar com um francês que trabalha aqui, que tem uma posição ótima, que trabalha, mas quer dizer, falávamos há pouco de criar oportunidades para a malta cá ficar. Eu acho que nós, enquanto país, ainda temos um longo caminho à nossa frente de melhoria de oportunidades e de criação Já de vês, condições. temos salários super baixos, mas mesmo assim temos montes de estrangeiros a vir para cá. Está bem, mas também sabemos que eles não vão para cá receber Eles não os vêm salários pelo baixos, salário. não é? Claro. Eu acho que está aqui nesta. Eu costumo brincar, que nós estamos naquele conceito da. Não sei em astronomia há um sweet spot na distância da estrela no sistema solar em relação aos planetas. Ou seja, se estás muito próximo é demasiado quente e não há formação de vida. Se estás muito longe, É tipo demasiado a Marte frio. é demasiado frio e a vida também não se consegue desenvolver porque não há água no estado líquido. E portanto, a água no estado líquido só se consegue em determinado espaço. E nós aqui em Portugal, Espanha, enfim, sul da Europa, estamos aqui numa zona que é De uma zona conforto. particularmente agradável nesse aspecto, não é? Quer dizer, apesar de tudo, epá, isto é porreiro, não neva no inverno, epá, faz sol para aí 9 meses por ano, chove um bocadinho, mas epá, tem que chover, senão isto era uma seca enorme e por aí fora. Portanto, estamos aqui num sítio fixe nesse aspecto. Se não fosse isso, se calhar essas pessoas também não vinham para cá. Mas não podemos, acho eu, ficar só com isso. Acho que podemos ambicionar a ser muito mais do que isso. E nesse aspecto eu sou um otimista, no sentido em que nós estamos todos no ISCTE, por exemplo, pá, tu também, e há pessoas que Ele também está. eu sei, tu também estudaste lá, fizeste lá uma pós-graduação, não é? Uhum. Devíamos Claro. ter pessoas como tu que estudaram aqui, que por cá ficaram, apesar de terem ido para o estrangeiro, à altura tu fizeste um exercício qualquer na tua vida, disse, não, vou voltar para Portugal e vou lá construir a minha vida, a família, não sei o quê. E precisamos de facto disso, não é? Precisamos de ser capazes de atrair os nossos cérebros, de criar aqui uma narrativa de sucesso. E infelizmente, quando olhamos para as estatísticas, não é isso que nós ainda temos, não é? Uhum. É claro, pronto, eu pessoalmente posso estar super contente, tu também, José também, espero que sim. Mas olhamos, Mas estamos a contribuir para que isso estamos a aconteça. contribuir para que isso aconteça. Por isso é que nós devemos estar contentes, porque estamos a contribuir para que isso aconteça. Mesmo hoje, ao gravarmos este programa, estamos a contribuir Não, para sem que isso dúvida. aconteça. E é uma das razões que a gente grava isto em português. Por, Nós só fazemos em português porque gostam. nós fizemos isto para Portugal, para os portugueses. Não Porque- para os portugueses necessariamente em eu, Portugal. eu por mas para acaso quem sinto fala um português. bocadinho isso, desde o princípio, quando começaram a fazer o Bitalk, senti que vocês vaziam isto com um espírito de missão qualquer, que não está muito explícito, se calhar não está escrito em lado nenhum, mas pá, que deve ter um bocadinho a ver com isso, não é? Que é um bocado o upbeat de mensagens positivas, trazer aqui gente ao programa que, ou que faz coisas, ou que fez coisas, ou que quer fazer coisas, ou pessoas que essencialmente são fazedores. E por outro lado, tem ali o Galo de Barcelos, porque isso também quer dizer qualquer coisa, que te sentem um bocado esta Portugalidade de alguma maneira, Claro, não é? temos ali sardinhas e a guitarra Exatamente. e as caravelas. Portanto, isto não é por até acaso- a bola de futebol, que hoje em E dia não é por já acaso se que é o começa- Bitalk, né? Que vem de Bitalk, um prato Sim, típico sim, português, um prato que é o típico Bitalk. português. Epá, é exatamente isso, inspirar as pessoas e trazer novos pontos de vista e tocar em pontos que às vezes são mais controversos e fazer as pessoas pensar e inspirarem-se e criarem mais coisas. E temos muitas pessoas que nos ouvem que estão fora de Portugal. Uhum, Inspirá-los também a voltar para Portugal. uhum. Portanto, E já entrevistámos várias pessoas que estão fora de Portugal e quando vieram cá vieram para o Bitalk. lá está, ajudar o ecossistema. Ora, André, obrigadíssimo por teres vindo. Pessoal, já sabem, nós estamos em todas as redes. Deixem-nos o like, deixem-nos o comment, façam aí uns comentários sobre este Bitalk. Nós passámos deste produto, né? Fomos até à guerra.
mas acabámos sempre aqui a Na discutir o belo Portugalidade. Portugal. Um abraço e até para a semana. Obrigado. Um abraço. Dano. Ok, é curioso que esta segunda parte eu nem me apercebi que isto fazia parte do podcast. Eu pensei, olha, porra, os gajos estão aqui a falar com. Control.